Então, em relação ao planejamento urbano, vamos lá, vamos entrar então no conteúdo. Eu trouxe algum conceito do professor Fábio Duarte, que planejamento urbano pode ser definido como um conjunto de medidas a serem tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados, tendo em vista recursos disponíveis, fatores externos que podem influir nesse processo. O planejamento possui etapas e o plano possui partes, né? Diferenciando qual a diferença entre planejamento e plano. E as etapas do planejamento, um diagnóstico, prognósticos e propostas. Então, assim, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente pode fazer de forma planejada ou não planejada. E mesmo fazendo de forma planejada ou não planejada, pode dar certo ou pode não dar certo, né? Isso pode acontecer. Agora, talvez, se a gente fizer de forma planejada, a chance de dar certo seja maior do que de forma não planejada. Por quê? Porque você fez todo um processo de reflexão sobre aquilo, de preparação prévia para aquilo que você quer fazer, que de uma forma espontânea, você não parou para pensar e foi fazer. Então, a chance de você fazer coisas, despender energia para fazer alguma coisa, despender recursos para fazer alguma coisa, que você não parou para pensar quanto que custa, quanto de energia eu vou gastar para fazer aquilo, isso faz com que você, vamos dizer, seja menos eficiente, menos efetivo naquela ação do que se você fizer de forma planejada. Mas não que se você fizer também de forma planejada, vai garantir o sucesso. O planejamento é um instrumento, é um meio para você atingir os seus objetivos. A gente acredita que fazer planejamento urbano é melhor para o desenvolvimento da cidade do que não fazer, né? Então, uma cidade planejada tende a ter melhores indicadores do que uma cidade não planejada. Isso, em tese. Pode ser que seja diferente a realidade? Pode até ser. Ter algumas outras variáveis que façam que uma cidade não planejada tenha indicadores melhores. Vamos dizer, uma cidade que recebe royalties, né? A gente vê isso muito lá nas margens do Rio Iguaçu, lá, cidades com royalties, recebem recursos, né? Enfim, da Itaipu, né? Que pode ter uma certa riqueza e pode despender recursos e daí não se preocupar muito com o planejamento. Mas se a cidade tem uma preocupação com isso, tem uma limitação de recursos, precisa se desenvolver, então o planejamento provavelmente vai ajudar bastante nisso. Isso vale para qualquer coisa da nossa vida, né? É diferente a gente pensar em programar alguma coisa de forma planejada ou não planejada. Se vocês resolvem hoje, vamos fazer uma viagem para a Europa. Amanhã eu vou tirar férias, vou fazer uma viagem para a Europa. Mas quanto que eu vou gastar nessa viagem? Quanto de dinheiro que eu tenho para gastar? Para onde que eu vou nessa viagem? Onde que eu vou ficar? Qual é o roteiro que eu vou fazer? Eu posso fazer isso amanhã, se eu tiver recurso, e posso fazer daqui a um ano, planejando o roteiro, planejando o orçamento, para depois, quando eu voltar, não estourar meu cartão de crédito, né, não chegar endividado. Qual que é melhor, fazer de uma forma planejada ou não planejada? Das duas formas eu fui para a Europa. Uma eu fui de uma forma planejada, outra não. Pode ser que as duas dê problema para mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a chance de uma viagem planejada ser melhor para vocês é maior do que uma viagem não planejada, né? Então, isso vale também para o planejamento urbano. Existem alguns documentos publicados pelo IBGE, principalmente, que é a nossa principal fonte de documentos para efeitos de planejamento urbano, que podem ser úteis para vocês para efeito de estudos e análise, né, em relação à realidade de vocês, que são úteis para também fazer o planejamento e desenvolvimento urbano. Um deles, que foi publicado em 2010 junto com o censo, são as características urbanísticas no entorno dos domicílios. Isso está disponível na internet, vocês podem baixar, isso tem informação dos municípios do Brasil inteiro. O que ele mostra aqui?
quando o cara foi fazer o censo em 2010, ele perguntou para as pessoas, além de perguntar a idade, o sexo, a renda, ele também fez um levantamento se no domicílio onde ele mora, essas 10 características aqui, as pessoas que foram entrevistadas entendiam que existiam lá ou não. Então, o recenseador perguntou para a pessoa, você por acaso tem identificação do logradouro na rua onde você mora? O que é a identificação do logradouro? Aquela plaquinha com o nome da rua, né? Tem plaquinha com o nome da rua onde você mora? Tem iluminação pública em frente à sua casa? Tem pavimentação em frente à sua casa? Tem arborização na rua onde você mora? Tem bueiro, boca de lobo? Tem lixo acumulado na rua onde você mora? Tem esgoto a céu aberto na rua onde você mora? Tem meio-fio, guia? Tem calçada e tem rampa de cadeirante? Então ele fez essas 10 perguntas aqui, que estão bastante relacionadas com as infraestruturas urbanas que são providas no planejamento e com o plano diretor. E para que servem esses dados? Justamente para elaboração de políticas públicas a nível municipal, servindo de referência para a introdução de novos modelos de gestão do território. Então, isso foi produzido justamente para vocês utilizarem no processo de planejamento e gestão, no plano diretor, na revisão do plano diretor. Ó, a gente avisou, né, no começo da aula aqui, que era para pôr o celular no silencioso. Bom, e daí fizemos um mapa do Paraná, não sei, das pessoas que chegaram na segunda leva, tem alguém que não é do Paraná? Vocês são de? Região metropolitana do Natal. Ah, legal. Você e você também. Vocês também. Vocês 3. Ah, legal. Então, assim, a gente acabou focando um pouco no Paraná, que é onde a gente produziu mais dados aqui, mas isso pode ser reproduzido para qualquer estado do Brasil. Então, esse mapa mostra o quê? Aqueles municípios, isso aqui é o estado do Paraná, né? E aqui são os 399 municípios do estado. Aqueles municípios que possuem mais, vamos dizer, que eles estão mais escuros, esses daqui, que eles têm uma cor mais escura e tal, são aqueles que, daquelas 10 características que a gente viu no slide anterior, eles são os que mais estão atendendo a maioria dos seus domicílios urbanos. Isso em 2010, que é o dado de 2010. Então, os domicílios urbanos desses municípios mais escuros, eles são mais atendidos por aquelas 10 características do que os dos municípios mais claros. Curitiba está onde aí, professor? Curitiba está aqui. Está entre 4 a 5. Curitiba, Araucária e aqui deve ser Mandirituba, que é a região muito importante. Existe alguma explicação para essa concentração nessa parte? Então, isso que eu queria perguntar para vocês. Se algum paranaense presente aqui no curso tem alguma hipótese para esse resultado. Curitiba é uma referência no planejamento, né? Sim. Por ser região metropolitana e razão de ser cidades próximas que podem ser da nossa região, cidade de Vitória, essas coisas, é mais fácil assimilar nessa mesma situação. O próprio, a questão, não sei se ali é do royalty da exploração do gás, né? Se tiver recurso, consegue planejar melhor. Então, mas nesse gráfico aqui, Curitiba está numa situação intermediária. Ela está entre 4 e 5 daquelas 10. Está no amarelinho claro. Esses daqui, ó, que estão no norte do estado, no noroeste do estado, eles estão numa situação melhor em relação a Curitiba. Eles têm entre 6 e 7, 8 e 9. O Moarama, por exemplo, que tem 9. Aqui é Cianorte, que é Londrina, Maringá. Maringá, que é próximo do nosso Cianorte, Moarama, são cidades que são realmente planejadas e os gestores têm interesse e dedicação nesse tipo de aprimoramento, né? Então você tem os passeios regulares, você tem os equipamentos públicos bem disponibilizados. Uhum. Então é gestão, né? Alguém tem mais alguma hipótese?
Não? Então, tem a ver com isso sim. O estado do Paraná, essa região noroeste, ela foi colonizada recentemente pelas companhias colonizadoras, companhias inglesas e outras que ocuparam esse território que era como se fosse a continuidade da expansão do café no estado de São Paulo, aqui para o norte do Paraná. Então, muitas, ou a maioria dessas cidades aqui, elas foram desenhadas do zero. Elas foram abertas ali do zero, um traçado do arruamento, parcelamento, e muitos dos lotes ali foram doados para as pessoas que viessem do São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste, da Bahia. Tem muitos mineiros também que vieram para cá para colonizar essa região. E essas cidades, então, elas foram planejadas, no sentido estrito mesmo, literal. Maringá, por exemplo, é uma cidade que foi totalmente desenhada, planejada, do nada, assim. Então, esse planejamento que foi feito há 50 anos atrás, 60 anos atrás, qual que era a lógica? As ruas, avenidas largas, calçadas largas, arborização, o arruamento contínuo, né, lotes também com uma dimensão maior. E aqueles indicadores que a gente viu anteriormente, eles acabaram refletindo muito isso aqui no resultado. Então, na verdade, eles estão mostrando o quê? Aquelas cidades que foram planejadas lá 50 anos atrás, com aquele desenho urbano já pré-definido, elas apresentaram até em 2010 indicadores melhores do que as outras cidades aqui. Aqui, essa região central do Paraná é uma região pobre, né? Tem um indicador de desenvolvimento urbano, humano mais baixo, né? E aqui a região metropolitana de Curitiba também. Então, se Curitiba é uma cidade planejada, tem um planejamento da década de 70, mas anteriormente ela também já existia, e tem várias outras ocupações não tão ordenadas. Mas a região metropolitana não foi nada planejado, é o caos. Tudo que Curitiba planejou aqui, no entorno, não se controlou, né? Então, isso refletiu naqueles números lá. Então, para a sorte das pessoas que moram nessa região, eles têm indicadores melhores de infraestrutura urbana, quantitativos, do que aqueles que moram nessas regiões aqui. Eles têm mais calçada, eles têm mais arborização ao longo da via, eles têm mais pavimentação. Outra coisa, as cidades, as manchas são mais concentradas, então ela não é tão espalhada, que aumenta a quantidade de extensão de ruas que eu tenho que pavimentar, que eu tenho que fazer calçada, que eu tenho que colocar infraestrutura, porque ela tem um desenho urbano já definido. Já aqui não, aqui as cidades vão abrindo picadas novas, a cada dia aparece uma nova ocupação, não é loteamento, são arruamentos que são abertos, então isso faz com que você não tenha controle. Então você aumente muito mais a quantidade de ruas que você tenha que fazer, pavimentar, para atender aquela mesma população, né? Então, aqui mostra um pouco a diferença entre uma cidade planejada e uma não planejada por aqueles indicadores, né? Aqui, eu queria mostrar para vocês, um portal que a gente desenvolveu no estado do Paraná, que pode ser consultado por qualquer pessoa que tem acesso à internet, que é o portal dos municípios. Lá está disponível toda a documentação que o Paraná Cidade, a SEDU, o estado do Paraná tem em relação ao plano diretor dos municípios do Paraná. Então, ao entrar nesse site, é possível consultar a documentação de cada município que tem lá o plano diretor, que foi fornecido para nós, a situação que está o plano diretor e até prioridades de projeto. Por que foi feito isso? Porque a gente tem muita dificuldade de, às vezes, acessar a documentação dos municípios, do próprio site de vocês, para encontrar a documentação do plano diretor, por exemplo. Se eu entrar lá no site lá de Confins, no site da prefeitura, eu consigo achar lá o plano diretor
toda a documentação no site, facinho ali, direto.